Boa noite, povo de Deus. Boa noite, arautos do Senhor Jesus. Sejam muito bem-vindos a mais um Sola Escritura, tá? Essa live que nós fazemos aí de domingo a quinta-feira, buscando desenvolver o nosso plano de leitura mais que anual, tá? Nós estamos já aí em Êxodo, capítulo 16, começamos ali no dia 1º de janeiro e já estamos agora aí no mês de março e estamos ainda no segundo livro da Bíblia. Vamos ler os 66 livros aí da palavra do Senhor, à medida que Deus assim o permitir, tá? Glórias ao Senhor Jesus. Essa live sempre acontece de domingo a quinta-feira por volta aí das 9h30 da noite. Deixa eu só mandar aqui, Vani, seja muito bem-vinda, mandar aqui que estamos ao vivo no Zap aqui para o pessoal saber que a gente está ao vivo. A graça e paz, boa noite, a paz do Senhor, varoa. Deixa eu ver aqui, deixa eu mandar aqui, alertar o pessoal que nós já estamos ao vivo. Rose, seja bem-vinda, Deus abençoe sua vida. Deixa eu só dar o aviso aqui de que estamos ao vivo. Copiar. E aí o pessoal vai poder ter a oportunidade de estar aqui conosco. Glórias ao Senhor Jesus. Vamos dar continuidade hoje ao livro de Êxodo, Êxodo capítulo 16. Você que está aí, por favor, já separe a sua Bíblia para que possamos ler juntos aí o livro de Êxodo, capítulo 16. Deixa eu só avisar aqui outro lugar aqui. Pior que eu não sei como é que faz isso pelo computador. Comunidades, deixa eu ver se é assim. Ah, achei. Ok. Comunidades. Estamos ao vivo. Espero que funcione. Deixa eu ver, deixa eu tocar aqui para ver se funciona. Não sei como é que faz isso. Glória a Deus, está funcionando com um delayzinho, mas está funcionando. Amém, deu certo, tudo certo. Aprendendo coisas novas. Esposa, seja muito bem-vinda. Jonas, Chester, Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Gente, vamos estar orando, apresentando a Deus as nossas vidas neste momento, tá? Para que possamos iniciar aí a live desta noite, tá? E enquanto eu estou orando, dá tempo aí do pessoal chegar para que a gente possa ler o capítulo 16 de Êxodo neste novo dia, tá bom? Oremos. Pai amado, vimos neste momento lhe render graças mais uma vez por esta rica oportunidade. Obrigado, Senhor, pelo cuidado que o Senhor tem tido para conosco, pelas misericórdias que são nos renovadas a cada manhã. Venha assim trabalhar em cada um de nossos corações, venha assim nos convencer do juízo, do pecado, que a gente possa assim, Senhor, dar lugar para transformação, para mudança, para que possamos crescer na graça, crescer na estatura completa de Cristo, para que possamos ser testemunhas vivas, ó Senhor, onde quer que o Senhor nos coloque, para que através de nós o Senhor venha tocar aqueles que necessitam, assim, compreender, entender quão bom e agradável e suave é assim servir ao Senhor. Nem sempre suave, o Senhor às vezes permite situações difíceis em nossas vidas para nos aperfeiçoar, mas o Senhor nos dá graça para que possamos perseverar, permanecermos firmes, alicerçados ali sobre a rocha. Então continua assim nos fortalecendo, nos usando para louvor e glória do teu santo nome. Vá assim abençoando aqueles que estão presentes, aqueles que estão vindo, aqueles que não estão se recordando, que o Senhor recorde da live, que eles possam entrar e participar conosco deste momento de reflexão e meditação da sua palavra. Vá assim trabalhando em cada um de nós, nos capacitando, ó Deus, a sermos aquilo que o Senhor tem preparado para cada um, para que possamos ser verdadeiramente instrumentos de justiça em tuas mãos a propagar a mensagem do Evangelho onde quer que o Senhor nos coloque. Seja conosco nos abençoando, é no nome de Jesus que oro, e todos dizem amém. Exileu da Silva, seja bem-vindo, barbearia, Deus abençoe. André chegou por aí, a paz do Senhor. André, cadê Kevin, André? Cadê Kevin? Manda mensagem para Kevin aí,
Ontem foi uma surpresa agradável a presença de Kevin aqui. Fazia muito tempo que ela não entrava. Ó, Elísio chegou antes tarde do que nunca. Antes tarde do que nunca. Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Gente, a gente vai dar continuidade aí ao livro de Êxodo. Hoje vamos ler aí o capítulo 16, tá? Vamos refletir e meditar a respeito de algumas coisas aqui importantes neste capítulo, viu? Seu verso primeiro, deixa eu diminuir aqui um pouco, tá muito alto. Capítulo 16 de Êxodo, verso 1, está escrito: a comunidade de Israel partiu de Elim e chegou ao deserto de Sim, entre Elim e o Monte Sinai. Monte Sinai, grava aí, tá? Este é o monte especial onde Deus vai ali fazer o concerto com Israel. No 15º dia do segundo mês após a saída do Egito. 15º dia do segundo mês. Quando foi que eles saíram? Quando foi que eles saíram lá do Egito? Vocês se recordam? Vocês se recordam? Quando foi que eles saíram lá do Egito? Quando foi que eles saíram lá do Egito? Alguém sabe me precisar aí a data? Alguém sabe me falar? Deus especificou, tá? A gente leu a respeito disso em capítulos recentes. Quando foi que o povo saiu do Egito? Deus instituiu a Páscoa. Deus falou a partir de que dia tinha que começar a Páscoa, né? Tinha que separar o cordeiro, tinha que sacrificar o cordeiro. Vocês se lembram? Vocês se recordam? Se não me falha a memória, foi no 14º dia, tá? Do primeiro mês. E aqui fala que eles chegaram ali neste local, perto do Monte Sinai, no 15º dia do segundo mês. Ou seja, eles ficaram andando aí cerca de 30 dias até chegar ali onde eles deverão ali prestar adoração ao Senhor. Mas Moisés e Arão sempre pediam ali para Faraó que o povo saísse a 2-3 dias de viagem. Não era isso que ele falava? Nós vamos ali num passo, né, numa distância de 2 a 3 dias adorar o nosso Deus, e já tem 30 dias que eles estão caminhando no deserto até chegar ali no mês, até chegar ali no local onde eles vão ter, né, vão receber da parte de Deus o pacto, a aliança, né, do Antigo Testamento ali, feita através de Moisés, quando Moisés assim subir para conversar com Deus, tá? É uma coisa interessante aqui que eu percebi na hora que eu estava lendo hoje aí o capítulo. Verso 2 está escrito: também ali toda a comunidade de Israel se queixou de Moisés e Arão, murmurou contra Moisés e Arão, tá? Aqui a gente vê a segunda murmuração que ocorre no deserto. Ontem eu falei com vocês que muitas murmurações irão ocorrer aí, infelizmente, por parte da comunidade de Israel, tá? Mesmo diante de tantas maravilhas, de tantos milagres, tantos livramentos, de uma nuvem de fogo seguir o acampamento para que eles não morressem de frio durante a noite, uma nuvem durante o dia tampasse o sol para que eles não fossem cozinhados no deserto. Vê isso diariamente, apesar de todas as manifestações sobrenaturais de Deus, este povo ainda continua reclamando, murmurando, nada fica bom para ele, tá? Eu peguei minha Bíbliazinha antiga, quando eu vi aqui que havia mais uma murmuração, eu peguei minha Bíblia antiga, porque eu anotei lá as murmurações, eu falei com vocês ontem, né? E quando eu dei a olhada nessa murmuração, ela estava murmuração número 4.
E eu falei que ontem que era a primeira murmuração no deserto, né? Que havia quase 10 que eu tinha anotado na Bíblia. E ontem, quando eu fui olhar, essa murmuração que a gente está lendo aqui, 16, verso 2, era número 4, tá bom? E aí eu retrocedi ali para ver onde é que estava número 2 a número 1, que eu não tinha comentado com vocês. O meu foco ficou na caminhada pelo deserto, mas só que o povo murmurou antes de chegar no deserto. E aí eu encontrei lá em Êxodo 5 verso 21, quando ocorre lá, eu vou ler para vocês. E eles disseram aos 2 irmãos: o Senhor os julgue e os castigue por terem feito o faraó e seus oficiais nos odiarem. Vocês colocaram uma espada na mão deles e lhes deram uma desculpa para nos matar. Eles estavam reclamando porque Moisés havia conversado com o faraó e Faraó havia dificultado o trabalho ali dos israelitas, e aí eles murmuraram naquele momento contra Moisés e contra Arão, tá? A segunda murmuração está em Êxodo 14, 11 e 12. Está lá escrito: e disseram a Moisés: por que você nos trouxe ao deserto para morrer? Não havia sepulturas no Egito? O que você fez conosco? Por que nos forçou a sair do Egito? Quando ainda estávamos no Egito, não lhe avisamos que isso aconteceria? Peraí, gente, tem alguém aqui no Zap me mandando um bocado de mensagem. Deixa eu só desligar aqui para não ficar pitando. Pronto, desliguei. Quando ainda estávamos no Egito, não lhe avisamos que isso aconteceria? Dissemos: deixe-nos em paz, continuaremos a servir os egípcios, afinal é melhor ser escravo no Egito que ser um cadáver no deserto, tá? Isso que a gente leu recentemente, Êxodo 14, 11 e 12. Então essas são as duas primeiras murmurações. A de ontem foi a terceira, né? A lá da água amarga, né? Foi a terceira, lá em Mara. E agora é a quarta, tá? Então capítulo 16, verso 2 é a quarta murmuração do povo de Israel. Se eu não me engano, tem 10, tá? Tem 10. Então a gente vai ir lendo e vai identificando e vai marcando, e vocês vão fazendo um risquinho aí, porque às vezes você quer lembrar desses momentos, dessas situações específicas, quando a gente vai estudar, quando a gente vai pregar, a gente quer lembrar disso, e às vezes para procurar na Bíblia ali fica difícil. Então o momento de marcar a Bíblia é agora. Então você marca aí o verso 2, escreve lá em cima, quarta murmuração, tá? Para que vocês possam ir anotando na sua Bíblia aí os acontecimentos ali mais importantes, para quando você precisar, você sabe onde encontrar com mais facilidade. É o que eu faço quando eu estudo a Bíblia, tá? A minha Bíblia é toda riscada. Eu vou lendo aquilo que me chama atenção, eu risco, escrevo do lado ali uma observação, tá? Se Deus me dá algum insight, alguma revelação, algo vem à mente, eu vou ali, anoto, coloco os versículos que me lembro do Novo Testamento, que casa com aquilo, eu vou lá e anoto também, e é assim que eu vou estudando a Bíblia. Minha Bíblia é toda ali, escrita, né? De tudo que é canto. Deus vai falando, vai mostrando, e eu vou escrevendo e vou riscando, e assim a gente vai aprofundando o entendimento, a compreensão da palavra, tá? Então vamos lá. Verso 3. Se ao menos o Senhor tivesse nos matado no Egito... Meu Deus do céu, lamentavam-se. Lá nós nos sentávamos em volta de panelas cheias de carne e comíamos pão à vontade, mas agora vocês nos trouxeram a este deserto para nos matar de fome. Ô povo ingrato, Jesus, misericórdia, como nós pecadores somos ingratos, né, amados? Como somos ingratos, como esquecemos dos livramentos, como esquecemos das misericórdias, como esquecemos daquilo que Cristo Jesus fez por cada um de nós. O povo foi liberto da escravidão do Egito. Deus assim proveu, estava abençoando, protegendo cada um deles, e mesmo assim eles continuam reclamando. Não acontece assim também nos nossos dias? Conosco mesmo, cada um de nós. Isso não acontece com a gente também? A gente não vive às vezes reclamando? Eu luto contra isso, viu, gente? Eu luto demais para não cair nesse contexto de murmuração diante de Deus. O segredo para não murmurar
é você buscar viver no centro da vontade de Deus, tá? Porque se você busca ser obediente, se você busca ser submisso, busca desenvolver sua intimidade, sua comunhão com Deus e anda de acordo com a palavra dele, tá? Qualquer coisa ruim que venha, que te aconteça, você sabe que é permissão de Deus com algum propósito. Se você mesmo não plantou para colher o problema e aquele problema chegou até você, aquele problema tem algum propósito. Você tem que descobrir o para que é aquela situação, tá? Então isso nos ajuda a darmos graças em todas as situações, porque esta é a vontade de Cristo para conosco. Não é assim que está lá no versículo, né? Dai graça em todas as situações, em todas as circunstâncias, porque esta é a vontade de Cristo, de Cristo Jesus para convosco. Tá? Então, se a gente está vivendo em comunhão e intimidade no centro da vontade de Deus e coisas aparentemente ruins acontecem conosco sem a gente plantar nada, semear nada, Deus tem propósito com aquilo, a gente vai ficar tranquilo, vai ficar, né, pelo menos mais atentos ali e buscar de Deus a direção para resolver, ou quem sabe esperar Deus resolver aquele contexto ali, porque ele tem propósito. Se a gente planta e a gente colhe, aí é outra história, tá? Aí é culpa nossa, a gente vai ter que sofrer as consequências daquilo que a gente está plantando, a gente vai ter que colher, tá bom? Mas para sermos gratos, é só a gente viver ali no centro da vontade de Deus, buscando ter essa intimidade com Deus, porque aí qualquer situação, independente seja boa ou ruim aos nossos olhos, nós estaremos ali com o coração grato a Deus, descansando em Deus, esperando em Deus, tá? E Deus vai assim nos conduzir, nos abençoar. Para termos corações gratos ali, temos que viver essa intimidade com Deus. Senão, com certeza, iremos começar a murmurar. E é o que geralmente as pessoas fazem. Os cristãos fazem, principalmente os neófitos, né? Aqueles que são mais novos na fé, por falta de maturidade mesmo espiritual. Verso 4. Então o Senhor disse a Moisés: vejam, farei chover comida do céu para vocês. Diariamente o povo sairá e recolherá a quantidade de alimento que precisar para aquele dia. Com isso eu os provarei para ver se seguirão ou não as minhas instruções. Tá? Deus iria abençoar Elias, Lorena, Patrícia chegou por aí, Deus abençoe cada um de vocês. Tá? Eu os provarei para ver se seguirão ou não as minhas instruções. As provas vêm para isso também, viu, amados? Deus permite provas para que... É só você olhar para Abraão, a prova que ele teve que passar ali. Olha para José, a prova que ele teve que passar também. Se você avaliar aí, Deus permite situações, dificuldades, e Deus também nos abençoa para nos provar. E a gente tem que tomar cuidado com isso aí, para a gente não decepcionar, né? Não pecar mediante as bênçãos e as provas que Deus permite sobre a nossa vida. Elias escreveu aqui: a mão do Senhor que eles haviam glorificado no cântico, lá no capítulo 15, verso 6, apenas um mês antes, agora lhes parecia que teria sido mais bem usada se os tivesse matado no Egito. Misericórdia, né, Elias? Misericórdia, mas é isso mesmo, né? O pecador tem memória fraca, mano. Pecador tem memória fraca. Nós temos memória fraca. É por isso que nós temos que fazer o nosso devocional diariamente, buscando a face de Deus, para que a gente não se esqueça, porque infelizmente sofremos de amnésia, tá? Todos nós, de uma certa maneira, se não tomarmos cuidado, sofremos de amnésia, esquecemos das bênçãos. A maior bênção que temos hoje é a salvação em Cristo Jesus. Isso aí já nos bastaria, já deveria nos bastar, tá? Saber que seremos salvos, saber que receberemos a vida eterna, saber que viveremos eternamente com Deus ali, isso já poderia ser suficiente, tá? Mas às vezes as pessoas querem a salvação e algo mais, e às vezes esse algo mais parece ser mais importante do que a própria salvação. Infelizmente isso acaba acontecendo. Lúcia, a paz do Senhor. Demorou, Lúcia. Achei que ia demorar, não ia entrar hoje não. Deus abençoe. Então vamos aqui continuar na reflexão, tá? Verso 5. Meu Deus do céu, é 9h50? Jesus, eu acho. Mas tem uma parte aqui que
que é rápida. Vamos lá. No sexto dia, quando recolherem o alimento e o prepararem, haverá o dobro do normal. No sexto dia, haverá o dobro do normal. Por que no sexto dia vai haver o dobro? Por que Deus no sexto dia deu o dobro? Alguém me responde aí, por favor. Por que no sexto dia Deus derramou o dobro, ou vai derramar o dobro do alimento? Por que no sexto dia? Alguém sabe me responder? Vai respondendo aí, depois a gente fala. Verso 6. Assim Moisés e Arão disseram a todos os israelitas: ao entardecer vocês saberão que foi o Senhor quem os tirou da terra do Egito. Tá? Parece que eles não sabiam ainda, né? Infelizmente, depois de tanta coisa, eles ainda não sabiam. O André colocou: por causa do sábado que era consagrado ao Senhor. Ou seria ainda, né? Porque no sábado é... eu acho que Kate começou a escrever e parou. Amém, gente. É por causa do sábado mesmo, tá? Porque no outro dia era sábado. Isso mesmo, Kate. Seria sábado, tá? Mas aqui Deus ainda está passando as instruções para Moisés. Moisés ainda não sabe e nem mesmo os israelitas sabem ainda, né? Deus está passando as instruções nesse exato momento para eles, tá? Tá falando que vai os alimentar, que vai descer alimento ali do céu para eles e que eles vão recolher normalmente todos os dias, mas na sexta eles recolherão em dobro, tá? A gente que já leu a Bíblia, a gente que já sabe, né, do contexto da história, a gente sabe que é por causa do sábado, tá? Verso 7. Pela manhã verão a glória do Senhor, pois ele ouviu suas queixas que são contra ele e não contra nós. O que fizemos para vocês se queixarem de nós? Não é isso que acontece, infelizmente, no dia a dia em nossas igrejas, tá? Não é isso que acontece, infelizmente? As instruções são dadas, Deus manda os líderes nos guiar, nos exortar, nos ensinar, nos disciplinar, fazer tudo. É Deus que manda, o líder está seguindo a palavra dele ali, a vontade dele. E as pessoas ficam com raiva do instrumento de Deus. O instrumento só está fazendo a vontade de Deus e as pessoas despejam todo o rancor, mágoa, frustração, ódio, tristeza, fúria, ira sobre o instrumento, tá? Sendo que o instrumento não tem culpa de nada. Não tem culpa de nada. Infelizmente isso acaba acontecendo. E muitos às vezes deixam de fazer a vontade de Deus para não sofrer a represália. Às vezes Deus revela algo para o profeta, Deus quer que o profeta exorte, ensine, fale, e o profeta prefere pagar o preço com Deus da desobediência e não falar e pagar o preço com aquele que vai receber a mensagem. Porque ele tem medo do que o homem pode fazer com ele, em vez de ter medo daquilo que Deus pode fazer com ele. Eu já vi muitos profetas falarem isso. Deus me revelou, mas eu não falo, eu não corrijo, eu não vou lá. Eu prefiro pagar o preço com Deus do que falar aqui na igreja e depois que eu fico aqui sofrendo. Esse povo fica me perseguindo, querendo me matar aqui na igreja. Eu prefiro ficar de boa com esse povo aqui. Deus entende, Deus entende. Misericórdia, gente, misericórdia. Misericórdia. Mas eu consigo entender esse profeta falar assim, que prefere pagar o preço com Deus. A gente pensa assim, Deus é justiça, Deus é misericórdia também, né? Deus é amor, Deus entende o que a gente pode passar, né? É mais fácil Deus me perdoar do que o irmão imaturo me perdoar. Eu vou criar um problema com o irmão nunca mais vai gostar de mim, porque eu sou sendo um instrumento de Deus na vida dele para correção, para exortação, para santificação. O irmão não compreende, fica com raiva de mim, não conversa mais comigo. O irmão não entende, mas Deus entende. Então eu prefiro ficar em desobediência com Deus, pagar o preço com Deus, porque Deus entende, do que falar e tentar corrigir o irmão, porque o irmão não vai entender, por causa da imaturidade dele.
E aí acaba que o profeta desobedece a Deus para tentar ter uma política da boa vizinhança ali com os irmãos que estão vivendo à parte. Às vezes o pastor não ensina, não exorta as ovelhas, com medo de sofrer a represália das próprias ovelhas, dele perder o emprego, tá? Se o pastor pregar demais contra o pecado numa igreja congregacional que não é madura, a congregação se reúne e troca o pastor. Simples. E aí alguns pastores ficam ali, pastores que às vezes não têm uma intimidade tão grande, uma confiança, uma dependência tão grande com Deus, ficam ali reféns da própria igreja, das ovelhas. As ovelhas pegam e sequestram o pastor vai ter que fazer a vontade delas, porque o pastor só pode pregar aquilo que as ovelhas querem. Então, infelizmente, é isso que acontece, né? Nesse contexto, nessa situação aí. Tá ali Arão e Moisés fazendo a vontade de Deus, guiando o povo dentro do deserto para adorar a Deus. Deus acabou de os usar para libertar esse povo da escravidão, e tá ali o povo reclamando. E reclamando de Moisés e reclamando de Arão. O que eles tinham a ver com isso, gente? Eles saíram lá do contexto deles, não conseguiam acenar de volta. Amém, amém. Giron, chegou aí outro Elísio. 2 Elísio aqui na live. Elísio Giron e Elísio. Então vamos para o verso 8. E Moisés acrescentou: o Senhor lhes dará carne para comer à tarde e os saciará com pão pela manhã, pois ouviu suas queixas contra ele. O que fizemos? Sim, suas queixas são contra o Senhor e não contra nós. Verso 9. E em seguida Moisés disse a Arão: anuncie a toda a comunidade de Israel, apresentem-se diante do Senhor, pois ele ouviu suas queixas. Enquanto Arão falava a toda a comunidade de Israel, o povo olhou em direção ao deserto e viu a glória do Senhor na nuvem, tá? A nuvem que tampava o sol ali. Enquanto Arão passava a mensagem para o povo, a nuvem brilhava, Deus manifestando a sua glória dentro da nuvem, testificando que aquilo ali era mandamento dele, era a ordem dele, que era para eles se submeterem e esperarem no dia próximo, onde eles seriam servidos com carne e com pão, tá? Verso 11. O Senhor disse a Moisés, verso 12: ouvi as queixas dos israelitas, agora digo-lhes: ao entardecer vocês terão carne para comer, e pela manhã pão à vontade, assim saberão que eu sou o Senhor, seu Deus. Verso 13. Ao entardecer, muitas codornas apareceram cobrindo o acampamento. Na manhã seguinte, os arredores do acampamento estavam úmidos de orvalho. Verso 14. Quando o orvalho se evaporou, havia sobre o chão uma camada de flocos finos, como geada. Quando os israelitas viram aquilo, perguntaram uns aos outros: o que é isso? Pois não faziam ideia do que era. Moisés lhes disse: este é o alimento que o Senhor lhes deu para comer, tá? Este alimento a gente vai ver depois que eles vão dar o nome de maná. Com este maná, era como se fosse uma farinha, né? Flocos finos, brancos, com sabor de mel ali. Eles fizeram o pão. O pão deles era feito deste maná que caía do céu, que é uma referência ali do pão da vida que desceu do céu, que é o próprio Jesus, tá? Nos dias de hoje. É Cristo quem nos alimenta espiritualmente falando. É uma referência ao pão que desceu do céu, que é Cristo, que nos alimenta. E estas são as instruções do Senhor. Cada família deve recolher a quantidade necessária, 2 litros para cada pessoa de sua tenda. Os israelitas seguiram as instruções, alguns recolheram mais, outros menos. Verso 18. Contudo, quando mediram, cada um tinha o suficiente. Não sobrou alimento para os que recolheram mais, nem faltou para aqueles que recolheram menos. Cada família recolheu exatamente a quantidade necessária. Verso 19. Moisés lhes disse: não guardem coisa alguma para o dia seguinte. Não guardem coisa alguma para o dia seguinte.
Por que Moisés falou isso para eles? Se não me engano, antes disso, Deus não falou nada. Deus não falou nada sobre isso. Que não era para guardar. Não, Deus não falou nada antes. Que não era para guardar. Né? Mas possivelmente inspirado pelo Espírito aqui, Moisés falou: não guardem coisa alguma para o dia seguinte. Tá? Era mandamento possivelmente de Deus mesmo. Mas por que não se deve guardar? O que é que a gente pode aprender com isso? O que é que a gente pode aprender com isso? Não guarde coisa alguma, porque ele daria alimentos todos os dias, porque Moisés sabia que o povo era incrédulo. Também, né, Kate? Também. Lembra que Deus falou que ia provar esse povo? Ia provar, colocar a prova para ver se eles eram obedientes ou não? Então, aqui se criou uma possibilidade de se ver se o povo era submisso à vontade de Deus ou não. Se o povo ia ouvir ou não a direção de Deus. Tá? E aí o mandamento foi não guardar nada para outro dia. E o que André falou aí se encaixa perfeitamente. Lá no Pai Nosso, na oração do Pai Nosso, Jesus nos ensina a orar e ele fala que a gente deve orar diante de Deus, né? O pão nosso de cada dia nos dai hoje. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. A gente tem que viver na dependência de Deus diariamente, tá? Então, se você focar aqui e perceber, Deus queria que eles dependessem dele diariamente, descansassem nele diariamente, que ele iria prover o necessário diariamente. Isso aqui é um exercício de fé, de comunhão, de dependência, de confiança, tá? Deus tá criando o contexto aí para se desenvolver a intimidade, o relacionamento ali, tá? A confiança, a fé venha a ser aperfeiçoada por meio desse contexto todo aí. A oração, o pão nosso de cada dia nos dá, aí ó, André falou, tá vendo aí, ó? Essa é a oração do Pai Nosso, não viver ansioso. Justamente isso, André, aí, tá vendo? Não foste a carne, mas o Espírito Santo que te revelaste. A mesma ideia tive eu ao ler o verso 19, tá? Por que não deixar para outro dia? Porque o pão nosso de cada dia é que é o necessário por hoje, tá? É uma resposta até mesmo ao Pai Nosso ali, é o que nós deveríamos fazer. Não devemos viver ansiosos com coisa alguma antes nossa petição seja apresentada a Deus. E eles tinham apresentado de maneira errada, mas tinham apresentado a Deus a petição e Deus ouviu e mandou aí carne e maná, né? Para que eles pudessem se alimentar. Verso 20. Alguns deles, porém, não deram ouvidos e guardaram um pouco de alimento até a manhã seguinte. A essa altura a comida estava cheia de vermes e cheirava muito mal. Moisés ficou furioso com eles. Sempre existem no meio os desobedientes, né? Aqueles que são Tomé. Tem que ver para crer, né? Não tem que passar pela experiência, tem que cair, tem que quebrar a cara, tá? Então, assim, infelizmente tem pessoas que só aprendem por meio do erro. Mas louvado seja o Senhor, muitas aprendem, tá? E às vezes o erro traz uma experiência muito mais profunda naquele que erra do que aquele que aprende sem errar. Aquele que aprende sem errar, ele aprende na teoria, sabe, mas ele nunca experimentou, então ele não entende o contexto das coisas, ele não estava lá, tá? Deus consegue transformar nossos erros em coisas benéficas, coisas positivas, mas isso não quer dizer que Deus quer que nós vivamos no erro, mas Deus pode sim aproveitar as nossas más experiências e usá-las a benefício do povo de Deus,
Tá bom? Então somente aqueles que passaram por vales, por dificuldades, que foram às vezes rebeldes, desobedientes, mas se arrependeram e se renderam e voltaram a ter comunhão com Deus, somente esses que vão saber entender melhor os contextos de outras pessoas que estão vivendo coisas semelhantes ao que ele viveu. E aí Deus pode usar essas pessoas que erraram no passado, mas foram perdoadas. Deus pode usar a experiência que essas pessoas trouxeram dessa má conduta, dessa vida errada. Essa pessoa vai ter autoridade, né? Vai ter um lugar de fala delas para poder chegar para alguém e falar assim: não, eu vivi isso que você está vivendo, e eu fiz assim, 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 assado. Enquanto eu fazia dessa forma, eu só quebrei a cara, mas depois que eu fiz assim, 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 Deus me abençoou, Deus me prosperou, Deus me libertou, Deus me deu livramento. Então, Deus às vezes permite situações, e às vezes até mesmo por meio da desobediência, passando por coisas ruins, difíceis ali, provocadas por nós mesmos, Deus consegue transformar essas coisas em coisas boas no futuro, se a gente se arrepender e dar lugar para mudança, tá? Tem que haver arrependimento sincero e mudança aí nesse processo para ser usado para a glória de Deus. Sem arrependimento, sem mudança, não vai servir para nada, infelizmente. Verso 21, depois disso as famílias passaram a recolher a cada manhã a quantidade necessária de alimento. Aí eles aprenderam. Depois de ver o fedor e ver os vermes ali e ver o fedor que ficava, eles aprenderam e começaram a pegar a quantidade certa e não guardar para o outro dia. E quando o sol esquentava, os flocos que não tinham sido recolhidos derretiam e desapareciam. No sexto dia, recolheram o dobro do habitual, ou seja, 4 litros para cada pessoa. Então todos os líderes da comunidade se dirigiram a Moisés e o afirmaram a esse respeito. Moisés lhes disse: foi o que o Senhor ordenou. Amanhã será um dia de descanso, o sábado, consagrado para o Senhor. Portanto, assem ou cozinhem hoje a quantidade que desejarem e guardem o restante para amanhã. Eles separaram uma porção para o dia seguinte, como Moisés havia ordenado, e pela manhã a comida restante não tinha mau cheiro e nem vermes. A comida restante não tinha mau cheiro e nem vermes. Esta aqui se preservou, tá? Quando a gente anda em obediência, em submissão à vontade de Deus, Deus nos abençoa, Deus preserva, tá? E é o que a gente vê aqui, né? Deus falou para não guardar nos outros dias. Quem tentou guardar apodreceu. Mas aqui Deus manda guardar agora, e quem guardou e fez como Deus preservou. Daí você vê uma ação sobrenatural de Deus, tá? Se você anda em conformidade com a vontade de Deus, até aquelas coisas que não fazem sentido podem passar a fazer sentido, porque você está fazendo a vontade de Deus, tá bom? Louvado seja o Senhor. O segredo, gente, é a obediência, é a submissão, é o andar em comunhão junto, tá? Na mesma direção, de acordo com a vontade de Deus. Este é o segredo da vida cristã. O problema é que os cristãos, uma boa parte deles nominais, não se submetem à vontade de Deus. Querem o Deus sem viver a vontade dele. Querem ter Deus sem se submeter a ele. Querem que Deus de alguma forma faça parte da vida deles, mas eles vivendo do jeito deles e não do jeito de Deus. E aí complica as coisas, tá? Não é assim que Jesus nos ensinou ou ensina. Ele fala: quem quiser me seguir, negue-se a si mesmo, toma sua cruz a cada dia e me siga, tá? Você tem que abrir mão do eu, tem que abrir mão da sua vontade. Não tem como você caminhar com Deus e caminhar com o mundo, caminhar com Deus e caminhar com o pecado, caminhar com Deus e caminhar com a sua natureza caída, tá? Há uma luta entre a carne e o espírito é de Deus, a carne é sua. Para você andar em espírito, você tem que abrir mão da sua carne, da sua vontade, para você andar em espírito. Andeis em espírito e não cumprireis as concupiscências da carne, é o que está escrito lá em Gálatas. Mas para andar em espírito, você tem que abrir mão de si, da sua vontade, buscar
a comunhão com Deus e entender a vontade de Deus e colocar em prática essa vontade dele, tá? A Bíblia está aí para nos guiar e facilitar a compreensão dessa vontade. Quanto mais você lê a Bíblia, quanto mais você estuda a Bíblia, mais claro fica a vontade de Deus para você no dia a dia. Quanto menos você lê Bíblia, menos gasta tempo com Deus, com pregações, estudos bíblicos e leituras de livros cristãos que aplicam a palavra de Deus, quanto menos tempo você gasta com as coisas que são do alto, menos você vai entender e compreender qual seja a vontade de Deus sobre sua vida. E aí você vai viver a sua vontade, não a vontade de Deus. E aí, fatalmente, como pecadores, se você vai viver a sua própria vontade, consequentemente, você vai viver em pecado. Infelizmente, a nossa vontade, ela não está de acordo com a vontade de Deus. É por isso que Jesus manda a gente se negar, né? Se neguem. Se neguem. Ai, Senhor da glória. 10 e 11, vamos lá. Verso 25. Moisés disse: como alimento hoje, pois é o sábado do Senhor. Hoje não haverá alimento no chão para recolher. Durante 6 dias, verso 26, durante 6 dias vocês podem recolher alimento, mas o 7º dia é o sábado, quando não haverá alimento algum no chão. Então aqui a gente aprende um princípio. Um princípio existe aqui, tá? Um princípio que a gente deveria observar. A gente deveria separar pelo menos um dia para descansarmos e consagrarmos nossa vida a Deus. Aí alguns pegam e falam: a gente separa o domingo, Será que a gente separa o domingo mesmo? Será que o domingo realmente é separado? Porque esse dia tem que ser um dia consagrado ao Senhor. Consagrado ao Senhor. Tá? O princípio aqui tem que ser observado. Paulo fala que há pessoas que fazem diferença entre dia e dia e há outras pessoas que consideram todos os dias iguais. Mas o princípio aqui a gente deveria praticar. As pessoas que não descansam de maneira alguma, em algum momento vão ter algum tipo de crise psicológica, tá? O tal do burnout hoje em dia, a estafa mental, o cansaço mental está muito comum nos dias de hoje. Pessoas cansadas, pessoas às vezes que entram em depressão, tá? Porque não descansam. Não descansam. Antigamente a gente ia para o trabalho e trabalhava ali das 8 da manhã às 16 horas, né? E tinha um intervalo de 2 horas na hora do almoço. Então trabalhava de 8 às 12 e de 2 às 16. E depois chegava em casa, você das 16 até a meia-noite, você ficava com sua família. Só que com o mundo digital de hoje, você sai do trabalho e você leva o trabalho para casa, porque o trabalho está no seu celular, o trabalho está na internet, o trabalho está no computador. Então você está em contato com o seu trabalho o tempo todo. O tempo todo. E aí você acaba não descansando. Você acaba não separando um dia da semana para descanso, descanso da sua mente. Descanso da sua mente. Nesse dia que você separa, você não faz nada daquilo que você faz usualmente durante a semana. Você vai fazer coisas diferentes. Você não vai fazer nada relacionado com o seu trabalho. Se você trabalha aí, sei lá, vendendo fruta na rua, alguma coisa nesse sentido, ou se você trabalha como pedreiro, no dia do seu descanso você não vai pegar em cimento, você não vai pegar em tijolo. No dia do seu descanso você vai fazer algo diferente daquilo que você faz usualmente durante a semana toda. Para o quê? Para sua mente descansar, se desligar daquilo que você está rotineiramente fazendo todo santo dia. Vocês não sei se vocês já perceberam, talvez vocês já perceberam, que eu faço as reflexões aqui de domingo a quinta-feira. De domingo a quinta-feira, tá? E tiro sexta e sábado. Sexta e sábado para descanso. Às vezes, na sexta-feira, eu ainda faço mentoria, né? De 15 em 15 dias. Mas tem algumas sextas-feiras, pelo menos 2 sextas-feiras aí do mês, que eu não tenho mentoria nenhuma. Não tenho mentoria nenhuma e também não tem live aqui. Pelo menos 2 sextas-feiras aí e o sábado em seguida, eu estou descansando. Por que eu faço isso? Porque eu já passei, não por um burnout, graças a Deus,
não precisou passar por isso, mas eu percebi que eu estava entrando e indo para um burnout há um ano atrás, mais ou menos. Um ano atrás. Eu comecei a ir para um estado de burnout. Depois comecei a desenvolver uma gastrite nervosa. Gastrite nervosa, que é ligada com ansiedade. Quando eu estava trabalhando no meu antigo emprego, né, que eu não fiz o concurso, descansei em Deus, você sabe toda essa história que me acompanha aí. Eu estava entrando aí um gastrite nervosa. O que é isso, gente? É estresse. Estresse. É a mente trabalhando 24 por 48 horas sem parar. O corpo não aguenta, não. Você está entendendo? O princípio está aqui para nós termos saúde, para preservar a nossa integridade mental, emocional, espiritual. Porque nesse dia, além de você não fazer nada relacionado com o seu trabalho, você separa um dia para a família e para Deus. É um dia que deveria ser separado para a família e para Deus, tá? Nesse dia você faz coisas diferentes que não estão ligadas com aquilo que você faz durante toda a semana. Então, por exemplo, no dia de sexta para sábado eu não faço live, tá? Eu me afasto de tudo aquilo que eu faço durante a semana e vou fazer coisas diferentes. Vou assistir um filme, vou assistir um seriado, vou ler um livro, vou brincar no videogame, vou estar com minha família, sair com elas, fazer uma coisa diferente, tá? A gente tem que tomar cuidado com isso. É um princípio que Deus deixou lá no Antigo Testamento, mas esse princípio que apontava para ele servia mais para nós, mais para os israelitas, para os seres humanos, do que propriamente para o próprio Deus, tá? Era mais para a gente, ok? Então vamos voltar aqui. Verso 27. Está quase acabando. Ainda assim, algumas pessoas saíram para reconhecê-lo no sétimo dia, para recolhê-lo. Ainda assim, algumas pessoas saíram para recolhê-lo no sétimo dia, incrédulas, né? Tem que ver para crer, infelizmente. Não acreditar naquilo que Deus falou. Deus falou que não vai ter, não vai cair. Elas foram lá para poder ver se tinha, mas não o encontraram. Verso 28. O Senhor disse a Moisés: até quando este povo se recusará a obedecer as minhas ordens e instruções? Então Deus falou para não sair no sábado. Deus falou que não iria cair maná no sábado, que era para eles ficarem em casa, para eles descansarem. E esse povo não acreditou não, alguma parte dele, não é todo não, uma parte dele, uma pequena parte ali, saiu para ver se ainda estava. E Deus não ficou contente com a desobediência. E às vezes Deus fala nas Sagradas Escrituras, nos aponta onde é que estão nossos erros. E muitas vezes Deus tem que exortar por meio da palavra, Deus tem que exortar por meio de um ensino bíblico na EBD, Deus tem que exortar por meio de uma pregação durante um culto, Deus tem que exortar levando um irmão na sua casa para abrir a Bíblia na sua frente e ler o versículo que você tem que dar lugar para a mudança, e mesmo assim a pessoa não dá o braço a torcer. Meu Deus do céu, dura serviço. Não abre mão do pecado, daquilo que atrapalha a comunhão com Deus, né? André escreveu aqui. Olá. Vani falou assim: verdade. Olha lá, André colocou assim: um dia para adoração, não estragar o dia com coisas, mas viver só para Deus. Um dia para total adoração. Vani colocou verdade. André falou: muitos trabalham de domingo a domingo e acabam adoecendo. Justamente, tem que ter o princípio. A Vani falou: estou aqui lhe ouvindo e trabalhando aí. Tô falando. Continuamente. Então assim, isso acontece. André colocou aqui: tive uma pessoa da família que ficou com crise de ansiedade. Realmente desenvolve isso, porque trabalhava sem parar. Mas graças a Deus ele cuidou de tudo, e ela na época se afastou do trabalho para cuidar da sua saúde. É isso, gente. Na época que eu desisti de fazer o concurso para continuar onde eu estava trabalhando já um bom tempo, jornada dupla. Porque durante o dia eu trabalhava no meu trabalho secular
E durante a noite eu fazia aquilo que me agradava, que era estudar, preparar mensagens e tentar ensinar pela internet, ou no pequeno grupo, ou na igreja. Então eu acabava trabalhando de manhã, de tarde, e quando chegava a noite eu continuava trabalhando, porque minha mente não parava. Eu só parava na hora que ia dormir, meia-noite, para acordar às 6 e continuar o processo todo de novo. Eu fiquei durante anos desse jeito. Até que um ano atrás, né, tem quase um ano que eu tô parado, foi em junho do ano passado, foi em junho, início de junho do ano passado que eu perdi o emprego, e de lá para cá não trabalhei secularmente mais. Estou aqui aguardando, né, o ministério, o concílio, e Deus de lá para cá. Eu não tinha nada em vista, né? Eu não tinha nada em vista lá em junho do ano passado, não tinha nada em vista. Só que eu falei com Deus, eu não aguento mais. Simplesmente não aguento mais. Eu estava entrando num estado que eu ia pifar. Eu falei assim, não, eu não aguento mais atuar onde eu estou atuando, com aquilo que não me agrada há anos. Não é o que o Senhor quer comigo, que o Senhor já revelou qual é a sua vontade comigo, e não é o que eu quero fazer, não é o que me agrada, que me apraz. Fiz durante muitos anos, mas agora eu quero fazer aquilo que me preenche, me satisfaz e com qualidade de vida, porque do jeito que eu tô, eu vou pifar. Não dá. Ou eu fico com secular, ou eu fico com ministerial. Mas eu quero ministerial, é o que eu sinto prazer. E abri mão. E eu tava iniciando ali uma gastrite nervosa em mim. Eu já tinha até marcado para poder fazer uma endoscopia. Eu ia passar por um médico para poder fazer uma endoscopia em mim. Quando eu saí do emprego, porque eu não fiz o concurso, não passei. A pessoa que passou no concurso foi pro meu lugar, eu perdi o emprego. Depois de 2, 3 meses, sumiu a gastrite, desapareceu. Não sinto nada. Porque a gastrite era nervosa, era ansiedade, era estresse, era muito trabalho mental, muito cansaço. Tá, gente? Então, a gente tem que priorizar aquilo que é o propósito, o projeto de Deus. E Deus, louvado seja o Senhor, me abençoou, entrou em providência, né? Abriu uma porta ministerial, né? Como missionário. Eu ainda não estou lá, mas em nome de Jesus, mês que vem estaremos começando essa obra missionária nessa cidade. A igreja comprou um terreno, não era projeto da igreja, não era plano da igreja. A igreja comprou aí um terreno na cidade aqui vizinha, onde vai construir um templo lá. E aí veio a oportunidade de enviar a minha família, né? Eu e minha esposa e minha filha, como uma família missionária, para começar uma obra nessa cidade. Foi Deus abrindo uma porta. Falei assim, Deus, tô aí. Não volto mais pro meu trabalho secular, não sei o que o Senhor vai fazer. Não tô sendo desobediente, é porque eu tô vendo que eu vou morrer desse jeito. Não tô aguentando mais, Senhor, não tô aguentando. Deus ouviu ali e entrou em providência, e as coisas fluíram, que estão fluindo. Então, assim, tudo na direção de Deus, no tempo de Deus. Mas a gente precisa dessa qualidade de vida, gente. A gente precisa dessa qualidade de vida. A gente tem que fazer aquilo que glorifica o Senhor dentro do propósito da vontade do Senhor, com equilíbrio. Deus não quer que a gente morra no processo, se desgaste. Não, faça com equilíbrio, tá? Voltando para cá, verso 29. Aí, ó, olha o que está escrito no verso 29. Entendam que o sábado é um presente do Senhor para vocês. Olha para você ver. É o que está escrito lá. Sábado é um presente do Senhor para vocês. Por isso, no 6º dia, Ele lhes dá uma porção dobrada de alimento suficiente para 2 dias. No sábado, cada um deve ficar onde está. Não saiam para recolher alimento no 7º dia. Não trabalhe. Fique em casa. Esse é o dia de descanso. Temos que descansar. Temos que desligar pelo menos um dia na semana, tá? Buscar ali, nesse dia, adorar o Senhor. Quer fazer isso no domingo? Faça. Faça no domingo, tá? Quer fazer no sábado? Faça. Faça no sábado. Na sexta, segunda? Faça no dia que... Mas desligue. Há um princípio aqui a ser observado, tá? Isso aqui é para questão de saúde, tanto emocional quanto espiritual. E relacional com a família, tá? Às vezes o pai e a mãe não tem tempo com os filhos. E trabalho de domingo a domingo, não tem tempo com os filhos. E daqui a pouco esses filhos crescem
E aí os pais não conhecem os filhos não conhecem o pai. Falam assim, meu filho cresceu, eu nem vi. Ele é um estranho para mim. Por que ele é um estranho? Você não gastou tempo de qualidade com seu filho. Você não tirava nem um diazinho da semana para ficar com a família. E aí o filho se tornou um estranho dentro da casa. E daqui a pouco o menino se perde aí. Ah, dei de tudo pro menino. Deu de tudo as coisas, né? Você deu muitas coisas, mas a sua atenção, a sua pessoa não foi dada. Então tem que tomar cuidado com isso aí, tá? Tem que haver equilíbrio. Deixa eu colocar aqui. Mãe trabalha quantos dias? Não sei. Dai, tá por aí. Irmão Jamerson e seus tantos testemunhos e o cuidado de Deus. Verdade, André, é verdade. Amém. Glórias a Deus. O conflito interno causa isso. Eu me sinto aliviada. Comentei antes. Faça aos domingos, aliviada por enfim fazer o que amo, servir a Deus. Verdade. Vamos continuar aqui. Tá terminando, gente. Também tá dando 1 hora já de... Verso 30. No 7º dia, portanto, o povo descansou. Aprendeu, né? Separaram um dia. Os israelitas chamaram aquela comida de maná. Era branco como a semente de coentro e tinha gosto de massa folhada de mel. Era branco e tinha gosto de mel. Verso 32. Então Moisés disse: é isto que o Senhor ordenou. Encham uma vasilha de 2 litros com maná e preservem-no para seus descendentes. Assim as futuras gerações poderão ver o alimento que eu lhes dei no deserto, quando os libertei do Egito. Deus pediu para deixar ali uma prova, uma evidência, para, né, aperfeiçoar a fé daqueles que não tiveram a experiência, tá? A experiência, não estiveram lá para ver. Moisés disse a Arão: pegue uma vasilha, encha com 2 litros de maná, em seguida coloque-a diante do Senhor, a fim de preservar o maná para as gerações futuras. Verso 34. Arão fez conforme o Senhor havia ordenado a Moisés e colocou a vasilha de maná diante do quê? Diante do quê? Das tábuas da aliança para guardá-las. Para guardá-la. Diante. Isso, a palavra de Deus é doce como mel. Colocou o maná diante do que aí, gente? Das tábuas da aliança. Mas eles já tinham recebido as tábuas? Sim ou não? Eles tinham recebido as tábuas? Sim ou não? Tá terminando, gente. Eles tinham recebido as tábuas? Os 10 mandamentos já tinham sido entregues? Sim ou não? Os 10 mandamentos já haviam sido entregues? Deus mandou separar o maná e colocar diante das tábuas da aliança. Responde aí para mim, os 10 mandamentos aqui já tinham sido entregues? Não, não tinha sido entregue, tá? Ainda não. Então o que é isso aqui? Isso aqui é um erro da Bíblia? A Bíblia errou? É um spoiler? É um spoiler de Deus? A gente tem que lembrar que quem escreveu o livro de Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio, quem escreveu estes 5 livros, o Pentateuco, foi Moisés, tá? E ele escreveu depois de vivenciar as experiências, depois de ter acontecido as coisas, tá bom? Então ele colocou aqui porque ele já sabia, ele estava contando a história e aí falou assim: o maná foi posto diante das tábuas da aliança. Por que ele já colocou ali? Porque ele já sabia, isso já havia acontecido. Quando ele escreveu, ele já tinha vivenciado tudo isso aí, tá? Não foi um erro, isso aqui mostra que a Bíblia não é inspirada ou qualquer coisa nesse sentido, não. É porque a gente tem que lembrar que Moisés escreveu o livro e quando ele escreveu, as coisas que ele escreveu já haviam acontecido. Ele só está registrando o que aconteceu. Então ele já sabia das tábuas, tá? E ali ele acabou escrevendo no versículo aquilo que iria acontecer lá na frente. Que o maná iria ser posto aí diante
diante das tábuas, tá bom? Então não fiquem desesperados aí. Inclusive o verso 35 dá outro spoiler, tá? No verso 35 tem outro spoiler. Qual é o outro spoiler que tá lá no verso 35? Coloque aí pra mim, deixa eu ver se vocês estão atentos aí. Leia aí o verso 35 e me diga o que ainda não aconteceu e que no verso 35 é revelado, né? Moisés escreve antes de acontecer. Me escreve aí, no verso 35 tem outra situação semelhante às tábuas da aliança lá em cima. Moisés fala alguma coisa que ainda não aconteceu, mas vai acontecer. Ele está dando spoiler, né, daquilo que aconteceu, porque ele já viveu e ele está escrevendo algo que ele sabe que vai acontecer. Justamente, Elísio, era para promover a fé, né, naqueles que não tiveram a experiência de passar no deserto como o povo estava passando. Mas me coloca aí, no verso 35 tem outro spoiler, tá? Que ainda não aconteceu. Comeram maná durante... Justamente, Adéia, parabéns, glórias ao Senhor, isso aí. Comeram maná durante 40 anos. Como assim 40 anos? Como assim 40 anos? Por que 40 anos? Ué? Então assim, a gente sabe o porquê dos 40 anos, porque a gente já viu, a gente já leu a Bíblia, a gente já ouviu muitas pregações a respeito disso, assistimos filmes e tudo mais, desenhos animados que falam sobre isso aí, a gente sabe o porquê dos 40 anos. Mas uma pessoa que nunca teve acesso à Bíblia, nunca teve acesso à pregação, e ele chega aqui e lê isso, e depois lá na frente descobre, mas já tinha falado, não é profecia, isso aqui não é profecia, isso aconteceu porque Moisés já sabia, possivelmente ele escreveu isso depois do período de 40 anos, tá? Isso aqui foi escrito no final ali, antes dele morrer, foi quando ele escreveu ali o livro de Êxodo. Tanto é que quem termina Êxodo é Josué, se falho engano, os últimos versículos do livro de Êxodo é Josué, de Deuteronômio, se eu não me engano, é Josué que escreve. Mas eu vou quando a gente estiver lendo, ou né, quando chegar esse momento, eu vou falar com vocês, tá? Então, quem conclui não é nem Moisés, o Pentateuco, eu acho que é Josué, se eu não me engano, é ele que conclui o Pentateuco, tá? Então, lá no verso 35 tá, os israelitas comeram maná durante 40 anos até chegarem à terra onde se estabeleceriam. Comeram maná até chegarem à fronteira da terra de Canaã. É porque ele sabe, ele estava lá e por isso que ele colocou isso aí, tá? Só que Moisés não entrou em Canaã. A gente vai ver isso quando a gente estiver lendo aí a Bíblia. Verso 36. A vasilha usada para medir o maná continha um homer, que era a 10ª parte da medida padrão. E aqui a gente termina aí o capítulo 16, tá? Deixa eu ver aqui. Capítulo 17. Capítulo 17 tem 16 versículos. E o capítulo 18 tem 27 versículos. Leiam os dois, tá? Leiam 17 e 18. Eu não vou falar que eu vou fazer o 18 amanhã não, tá? Mas leiam 17 e leiam 18, porque se eu ver que tá tranquilo e que dá para fazer os dois capítulos, eu faço os dois amanhã. Se não, a gente vai deixar o 18 para depois de amanhã, tá? Porque o 17 é pequenininho. Se né, Deus me mostrar muita coisa aqui no 17 pra gente falar, a live vai ficar bem pequena, vai ficar meia hora, 40 minutos, o que não é ruim, é bom, tá? Mas leiam aí o capítulo 17 e o... Olha lá, tá vendo aí, ó? André já colocou aí, ó, Josué é quem termina o livro de Deuteronômio. Sabia que eu lembrava disso. Porque Moisés morre, né? Moisés morre... Obrigado, André. Momento de oração. Moisés morre ali e quem acaba terminando e escrevendo a respeito da morte de Moisés não é o próprio Moisés, tá? Quem escreve a respeito da morte de Moisés ali é Josué, né? É Josué que conclui ali o livro, o Pentateuco ali, porque Moisés é levado
E Moisés mesmo não escreveu a respeito dele sendo levado e morto. Alguém terminou o livro. E aí a tradição diz que quem terminou o livro foi Josué. Amém? E não vou sair, terei que assistir depois. Não, terminou aqui já, viu, Patrícia? Terminou a live, tá? Pode sair tranquilamente. Deus abençoe sua vida. Terminamos a live agora só amanhã. Elise escreveu: provisão de Deus é isso, acaba nos levando para 1 Coríntios 24, fazendo a correlação à ceia do Senhor. 1 Coríntios 11, 24. Amém, gente? Então vamos orar agradecendo a Deus pela live de hoje. Muito obrigado pela presença de cada um de vocês aí. Espero que o que a gente meditou, refletiu aqui, vocês tenham captado aí a aplicação para os nossos dias, para a sua vida pessoal, para você se examinar e ver se você tem separado tempo para sua família, se você tem separado tempo para Deus, se você tem separado tempo para você mesmo, tá? Para você mesmo. Toma cuidado, não se sobrecarregue, tá? Faça tudo com ordem e decência, tá bom? Ordem e decência, para que assim você não venha perder os filhos, perder a saúde, tá? Se desgastar aí, trazer problemas para sua vida por falta de cuidado. Tenha esse dia aí de descanso, porque merecemos descansar, tá? Vamos orar agradecendo a Deus por este dia, por este momento, por essa live. Pai amado, aqui estamos. Viemos novamente lhe render graças, Senhor, por esta rica oportunidade. Obrigado pelo cuidado que o Senhor tem concedido a cada um de nós. Obrigado, Senhor, pela graça, pela salvação, pela sede, a fome de entendimento, de conhecimento da Tua Palavra. Nós estamos aqui continuamente, diariamente, buscando a Tua face, buscando aprender um pouco mais da Bíblia, porque o Senhor nos impulsiona, o Senhor nos capacita, o Senhor coloca em nossos corações o desejo e a sede por intimidade, por um conhecimento mais profundo de Ti. Então continua assim nos capacitando, nos levando a águas mais profundas aí, para que possamos ser mais poderosamente usados por Ti na propagação do Evangelho, para que através de nossas vidas outras pessoas possam ser edificadas e quem sabe o Senhor venha as libertar e as salvar. Obrigado, Deus, por essa noite, obrigado por essa live, obrigado pelas vidas de todos que estão aqui neste momento. Intercedo pelos seus projetos, seus propósitos, por aqueles que eles têm colocado diante de Ti, Senhor. Que o Senhor venha responder aos Teus servos de acordo com a Sua vontade soberana. Que o Senhor venha trazer à existência aquilo que o Senhor tem planejado na vida de cada um deles. Esta é a oração que eu faço, desejo e almejo, porque almejo isso também para mim. Que a Sua vontade se conclua e se concretize em minha vida. E apresento aqui a minha esposa, a minha filha, que está doente. Deus, que o Senhor venha restabelecer ali a saúde de Esther, tenha misericórdia. Venha proteger a mim, a Mábia, para que não fiquemos gripados também, Senhor. Tenha um concílio aí dentro de 2 semanas. Gostaria de estar inteiro ali em espírito, em carne ali também, sem nenhuma doença ali durante aquele concílio, para que eu possa estar respondendo ali os pastores da maneira mais espiritual possível, mas seja feita a Tua vontade. Estou aqui para viver aquilo que o Senhor tem para mim. Vá realizando o Teu propósito, a Tua vontade. Lhe apresento ali o ministério em Salinas, lhe apresento a casa que estamos aguardando, que o Senhor venha entrar em providência, para que tudo flua de acordo com a Sua vontade. Obrigado, Deus, por essa noite, obrigado por essa live. Nos traga aqui amanhã para refletirmos um pouco mais. É no nome de Jesus que oro. E todos dizem amém. Ai, Senhor, a Vani colocou aqui, gente, não se esqueçam de orar. Eu apresentei a vida de todo mundo aqui, viu, Vani? Pela vida dela. Ela tá gripada também, tá vendo? Pelo esposo, pelos filhos, família. Eu apresentei aqui a vida de todo mundo, viu, Vani? Mas os amados viram aí. Gente, vejo vocês aqui amanhã, tá? Às 9h30. Por favor, não atrasem, não atrasem. Eu sempre gosto de entrar e ver vocês aqui. Quando eu fico uns 5, 4 minutos, 6 minutos, só tem 1 ou 2 pessoas aqui. Você sabe, né? Eu sou um ser humano.
bate uma coisinha aqui, mas eu tento não me abalar e falo assim, vou descansar que isso aqui ainda vai encher. E hoje, pela glória de Deus, deu 11, 12 pessoas aí. Já é o segundo dia que está entrando em média de 11, 12 pessoas na live, o que é bom. Isso quer dizer que as pessoas estão conhecendo aos poucos. Quem sabe daqui a alguns meses ou anos aí, a gente vai fazer as lives aqui, vai ter 50, 60, 100 pessoas aí, com sede e fome de Deus, querendo aprender mais de Deus, né? Vamos orar para que Deus venha trazer mais pessoas para aprender a palavra dele. Muito obrigado aí, Patrícia, Andréia, Vani, Kate, minha esposa também estava por aí, Elísio, Gilson, tá? Obrigado, Kelly, obrigado a todo mundo que passou aí, esteve até o final, não sei quem mais está aí. Solange, parece que Solange não entrou hoje. Mas muito obrigado. Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Nos vemos aqui amanhã, viu? A paz do Senhor. Fui!